Continuação da leitura de Apocalipse capítulo 16, começando do versículo 13. E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos demoníacos que operam milagres e vão aos reis do mundo inteiro a reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás então produz uma paródia de Deus, Cristo e o Espírito Santo. Deus, o Pai, é parodiado pelo dragão. Satanás que se opõe a Deus, a besta sai do mar como o anticristo para fazer frente a Cristo. E o falso profeta, como a besta, emerge da terra no lugar do Espírito Santo. A frase sai da boca ocorre 3 vezes e deve ser entendida simbolicamente como um discurso que flui de forma tríplice. Da boca da tríade, a saber, dragão, besta e falso profeta, derrama-se uma avalanche de mentiras e engano. João usa o símbolo de 3 espíritos imundos, que são os porta-vozes, e compara esse trio a 3 rãs, visto que elas não têm escamas nem barbatanas. O Antigo Testamento classificou as rãs como criaturas imundas, as quais os israelitas deviam detestar. Levíticos 11:10. A palavra rã aparece uma só vez em todo o Novo Testamento e no Antigo Testamento somente em referência à praga de rãs no Egito, Êxodo 8, 2-6 e Salmo 78, 45. Embora as rãs sejam criaturas úteis por consumirem moscas e outros insetos, o povo as considera como sendo imundas. Nesta passagem, João identifica as rãs como espíritos imundos. As falsidades que fluíam dos 3 espíritos maus são sagazes e traiçoeiros. É algo como tocar a pele de uma rã. Não obstante, essas imposturas são aversivas aos que estão alertas, vigilantes e firmemente estabelecidos na palavra. Estes santos estão plenamente cônscios da batalha espiritual que o anticristo deflagra contra o Cristo e seus seguidores. Além de mascarar a verdade, esses espíritos também possuem a habilidade de realizar sinais e de enganar o público. Inicialmente, João escreveu que a besta realizava grandes sinais, ao ponto de fazer descer fogo do céu à terra diante do povo. Isso é no 13:13. Isso foi feito com o propósito primário de extraviar o povo, Mateus 24:24, especialmente os reis do mundo inteiro. Os espíritos maus dirigem sua fraude de mentiras e sinais primariamente aos governantes do mundo, de modo que, por sua vez, possam passar adiante as mentiras aos cidadãos de seus países. E com as multidões enganadas, esses reis deflagram guerra contra o Deus Todo-Poderoso. João escreve que os espíritos maus reúnem os reis do mundo inteiro para a guerra no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa guerra não é física nem política, mas espiritual. É a guerra que Satanás tem deflagrado desde que levou Adão e Eva a sair do paraíso e continuará a deflagrá-la até que seja derrotado e lançado no lago de fogo. 20.10. O texto grego destaca o artigo definido na expressão a guerra em 3 lugares, que destaca a batalha final. A referência é ao último conflito no fim do tempo cósmico. Olhemos mais detidamente para o texto. Primeiro, o substantivo reis representa todas as pessoas no ajuntamento anticristão que se engaja em uma guerra espiritual em um dia denominado o Grande Dia.
Segundo aí, ainda que João mencione um dia específico que qualifica pelo uso do adjetivo grande, Satanás está deflagrando guerra ainda mais ferozmente enquanto vê passar o tempo, o qual bem sabe estar perto. Quanto mais perto estiver do dia, mais ferozmente ele se arremete à batalha. Ele lança essa batalha mundial contra o reino do céu e seu rei, buscando subverter a igreja cristã em uma guerra abrangente até o fim. Mas o diabo e seus seguidores fracassam em compreender que Deus reúne todos os governantes do mundo e seu povo com o propósito de derrotá-los. Terceiro, a batalha será deflagrada quando Cristo, que cavalga o cavalo branco com os exércitos do céu, derrotam totalmente seus oponentes no 19, 11 e 21. Nessa batalha, os reis da terra e seus exércitos serão congregados em torno da besta e do falso profeta. Esse profeta tinha atraído fraudulentamente os reis e seus exércitos, porém são mortos com a espada do Senhor. A expressão os reis da terra aparece frequentemente no Apocalipse e aponta para o Salmo 2:2. Esses reis e governantes se opõem contra Deus e seu Filho ungido, porém o Senhor os trata com escárnio e desprezo. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e sua vergonha não seja exposta. Letra A. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva, já li. Eis que venho como um ladrão. Este versículo é um interlúdio no qual Jesus fala aos crentes na terra. Portanto, os tradutores o põem entre parênteses como um apêndice à pergunta: onde estão os seguidores de Cristo neste mundo de decepção? É agora respondida pela voz de Jesus, estimulando-os a ficarem alerta. Ele os lembra de que sua vinda será semelhante à de um ladrão, a quem para os santos será súbita e inesperada. Jesus ensinara a seus discípulos que eles seriam como o proprietário de uma casa que se mantém desperto para impedir que um ladrão a invada de noite. Mateus 24:42 e Lucas 12:39. E na carta à igreja de Sardes, Jesus declara aos leitores que virá como um ladrão. Apocalipse 3:3. A tese de Jesus, quer em seu ensino e a seus discípulos, ou em seu alerta aos cristãos de Sardes, consiste em que seu regresso é súbito e inesperado. Ambos, Paulo e Pedro, descrevem a vinda do Senhor como a de um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Pedro 3:10. A imagem do ladrão que espera para invadir uma casa é justaposta com a beatitude de que existe uma bênção para quantos permanecem despertos e impedem que tal coisa aconteça. De modo semelhante, no Evangelho de Lucas, a parábola de Jesus concernente ao ladrão está estreitamente associada com a beatitude que permanece ao servo fiel que permanece desperto. Lucas 12:37. Letra B. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante. Aqui está a terceira beatitude de uma série de 7. Alguns estudiosos são de opinião de que o arranjo de uma advertência com uma beatitude é embaraçoso e fornece prova de que esta passagem é intrusa ou uma interpolação. Tal ponto de vista, porém, não pode ser sustentado, carece de evidência documental, e João mantém sempre em mente o povo de Deus no meio de um mundo incrédulo. Aqui, com Jesus como sua fonte, ele dirige uma palavra de advertência aos cristãos para que permaneçam espiritualmente despertos. Letra C. E guarda suas roupas para que não ande nu e sua vergonha não seja exposta. A referência de guardar alguém suas roupas não tem nada a ver com nudismo, mas tem de ser considerada em termos figurativos. A alusão é de estar espiritualmente vestido com a palavra de Deus, de modo que quando o tentador chegar com imposturas e fraudes, o crente seja capaz de prestar boa conta de si mesmo
ou de si mesma, e assim malograr as tentações, mascarar a fraude e frustrar os ataques diabólicos. Perambular espiritualmente nu, sem as vestimentas da palavra de Deus, traz vergonha ao que é o cristão e vexame a seu Senhor. Isto é o que Jesus disse aos laodicenses: aconselho que compre de mim roupas brancas para vestir-se, a fim de que não se revele a vergonha de sua nudez. Aliás, é um modo figurativo de falar de miséria espiritual. Versículo 16. E conduziram ao lugar que em hebraico se chama Armagedon. O termo Armagedon ocorre somente aqui em toda a Bíblia, de modo que os estudiosos se esforçam para apresentar uma explicação convincente. Tem-se oferecido numerosas soluções, porém não temos certeza absoluta sobre o que o termo realmente se refere. Todas as nossas abordagens, na melhor das hipóteses, não passam de conjecturas. Comecemos com a frase hebraica, a qual por si só apresenta um problema, já que o Antigo Testamento não possui a palavra Armagedon. À guisa de transliteração, temos ou Armagedon, que é traduzido Monte Ar de Megido, ou Armagedon, que é traduzido Cidade Ar de Megido, ou Megido, né? A cidade estava localizada em um platô que olha para a planície de Esdraelon, a nordeste. Nesse vale, muitas batalhas antigas e recentes têm se deflagrado. Só para fazer menção, temos os exércitos de Israel derrotando Cícera e suas hostes nos dias da profetisa Débora, em Juízes 5:19, 2 Reis 9:27, Crônicas, 2 Crônicas 35:22 e Zacarias 12:11, e a Guerra dos 6 Dias de 1967. Além do mais, a grafia da palavra Megido varia. O texto grego tem Armagedon, que é a palavra do prefixo ar, tem um A em lugar de um E em lugar de um I, um D em vez de dois e um N final. A expressão é indeclinável em decorrência de sua origem hebraica. O Antigo Testamento não tem a palavra em pauta, mas o uso que João faz do hebraico é típico dos escritos apocalípticos judaicos. Os escritos dos pais eclesiásticos, porém, nunca conectaram o nome Megido com o 16:16, e na literatura contemporânea ele nunca recebeu qualquer significação escatológica. Outra dificuldade consiste em que não existe nenhum monte em Megido. Identificar esse nome com o Monte Carmelo ao ocidente de Megido, o que alguns estudiosos têm feito, não encontra endosso em escritos antigos e por isso deve ser descartado. Como alternativa, outros estudiosos voltaram sua atenção para a tradução cidade de Megido. A palavra pode então ser considerada um nome em código para uma guerra particular, porque é comum na guerra usar vários nomes em código como pontos de reagrupamento. Ainda outros intérpretes veem a palavra Armagedon tendo por base as palavras hebraicas Ar-Moed, traduzidas em nosso idioma como Monte da Assembleia, como aparece em Isaías 14:13. Esse monte é um símbolo do Monte Sião, pois esse lugar é considerado como sendo o lugar onde Cristo virá para derrotar seus inimigos. Esse Monte da Assembleia é, pois, considerado como sendo o Monte Sião e relacionado com a cidade de Jerusalém. Esse lugar serve como o ponto de reunião para sessões do tribunal, concílios, comando das forças armadas e a assembleia de anjos e santos. A dificuldade com tal sugestão é a ausência de endosso textual. É uma conjectura que busca emendar o texto do grego para o hebraico, ainda quando a proposta por si só tenha mérito. A ausência desse endosso textual mina sua solidez. Considera o texto Armagedon como um símbolo por meio do qual Deus livra seu povo do mal e demonstra que ele tem o poder e a força para subverter seus inimigos. Ele mostrou reiteradamente sua fidelidade, resgatando-os nos tempos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Assim, ele os liberta durante a tribulação final,
quando do regresso de Cristo. É por esta razão que o Armagedon é a sexta taça, a sétima é o dia do juízo. 7 é a sétima taça. 17. E o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e saiu do templo e do trono forte voz, dizendo: Feito está. Uma breve discussão sobre a tradução deste texto está em pauta. Primeiro, o grego literalmente tem sobre o ar, enquanto nosso idioma, adotado por muitos tradutores, é pelo ar. João, porém, não vê do prisma terreno para o alto, mas do prisma celestial para baixo, para o anjo que está derramando a taça. Segundo ele, é preciso, na escolha de preposições, a voz sai do templo e do trono, isto é, a voz procede da própria presença de Deus e vem da área do trono de Deus. Terceiro, a tradução feito está não deriva do verbo fazer, mas do verbo tornar-se. Algumas versões, portanto, tentando expressar o conceito de que a ordem de derramar as taças se cumpriu, leem acabou o Reb ou o fim chegou, NJB. A sétima praga afeta o ar, que é a vida de todos os seres viventes sobre esta terra. Sem o ar, todos e tudo morrem, mas o conceito ar deve ser tomado literalmente ou simbolicamente. Caso seja este último, então a palavra aponta para a esfera demoníaca. Segundo Paulo, Satanás é o governante do reino do ar, Efésios 2:2. Se essa interpretação é correta, percebemos a notável antítese do trono de Satanás, versículo 11, recebendo o conteúdo da sétima taça da ira e a voz divina procedente do trono de Deus, dizendo: está completado. Então Satanás e seus seguidores são os recipientes da última taça da ira. A forte voz soando da presença de Deus era a voz de Deus mesmo, anunciando o fim das pragas. A voz declarava que a ira de Deus derramada sobre todos os seus inimigos tinha chegado ao fim. Comparar 21.6. Versículo 18. Houve relâmpagos, estrondos e ressoar de trovões, e houve um grande terremoto, tal como nunca havia acontecido desde que há seres humanos na terra. Tão grande era o terremoto. O que vem depois da completação das pragas são os sinais que descrevem a presença de Deus e acompanham seu juízo. Consistem em características que pertencem à natureza: relâmpago, estrondos e ressoar de trovões, e pintam a câmara do trono. 4.5. Com a abertura do sexto selo, Deus exibe seu juízo com um terremoto. 6.12. Mas aqui o terremoto é de tal intensidade que é denominado não apenas de grande, mas disse também que ninguém jamais experimentou violência de tal magnitude. De fato, esses são os momentos finais descritos como um tempo de angústia, tal como jamais aconteceu desde o princípio das nações até então. Daniel 12:1. João fala como se tudo isso já tivesse acontecido, enquanto a cena realmente se refere ao futuro. Ele age assim com frequência quando olha para o futuro. Ele retrata no pretérito para testificar ao leitor de sua certeza de que o que ele diz, sem dúvida, se concretizará indubitavelmente. O grande terremoto com sinais acompanhantes na natureza ocorrerá no tempo da consumação. Note também a alusão à mais grave tormenta que golpeou o Egito no tempo das pragas, Êxodo 9:24. Como o Egito foi devastado por uma tempestade de granizo, assim João descreve a praga de granizo com pedras de peso enorme. Versículo 19. E a grande cidade se partiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. A Babilônia grande foi lembrada diante de Deus, e ele lhe deu o cálice do vinho inebriante de sua ira. Letra A. E a grande cidade partiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Esta é a linguagem apocalíptica que revela a destruição das cidades do mundo. A expressão a grande cidade se refere à Babilônia grande, como é evidente à luz da segunda parte deste versículo e dos próximos 2 capítulos. O título Babilônia a Grande já ocorreu em 14:8 e é o símbolo do poder mundial anticristão que persegue o povo de Deus. É uma força que exercerá seu poder até o fim dos tempos. Muito antes dos dias de João, Babilônia já havia cessado de ser
um império mundial e ao longo dos séculos ela nunca foi capaz de se restabelecer novamente sob o nome político e formal do Império Babilônico. Alguns estudiosos identificam Babilônia com Roma, pois é como se João assim tivesse entendido a força do opressor. Outros consideram a grande cidade como sendo Jerusalém e ainda outros veem Babilônia como a cidade junto às margens do rio Eufrates. Versículo 12. A grande cidade não pode ser Jerusalém, pois o povo de Deus habita a santa cidade, isto é, a nova Jerusalém. Os inimigos de Deus, porém, vivem na grande cidade, a qual, 11.8, a qual não é um local particular, mas antes a quintessência de uma força anticristã composta de incrédulos, dirigida por Satanás contra Deus e seu povo. Esta é Babilônia a grande, o poder satânico universal, da qual Deus se lembra e a qual Deus entrega o cálice do furor de sua ira. Qual é a significação desta grande cidade se convertendo em três partes? As palavras partiu em três partes são uma expressão idiomática, simbolizando destruição completa. Todos os argumentos humanos e as alegações filosóficas que se têm suscitado contra o conhecimento de Deus são totalmente demolidos, 2 Coríntios 10.5. E todas as cidades do mundo são destruídas como o centro do império anticristão, elas caem e são desintegradas. B. Babilônia a grande foi lembrada diante de Deus, e ele lhe deu o cálice do vinho inebriante de sua ira. Deus se lembrou dos pecados que esse império cometeu contra o reino de Deus, e agora ele derrama sua ira na forma do cálice do vinho inebriante. Quem pode ficar de pé no dia em que a ira de Deus for desencadeada? Salmo 76, 7b. Malaquias 3:2. João já havia chamado a atenção para a fúria de Deus quando escreveu que quem receber a marca da besta beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado, se mistura no cálice de sua ira. Salmo 75:8, Isaías 51:17, Jeremias 25:15. Versículo 20. E fugiu toda a ilha e os montes não foram achados. 21. E caíram do céu sobre as pessoas enormes pedras de granizo que pesavam cerca de 35 quilos cada uma, e blasfemaram a Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era muito grande. A visão de ilhas fugindo e montes desaparecendo é reminiscência do sexto selo, que é uma descrição do juízo. Significa que tudo nesta velha terra está em constante mutação. Aliás, chegou o tempo para o último juízo, quando a face da terra é transformada e Deus toma assento no grande trono branco. A praga de granizo que destruiu as colheitas, animais e seres humanos no Egito, Êxodo 9, 3, 26, forma a tela de fundo do granizo que chove sobre as pessoas nesta passagem. Chuva de granizo matou os amonitas durante a conquista da terra por Israel, Josué 10, 11. A chuva de granizo mencionada pelos profetas é descrita como uma força totalmente destrutiva, Isaías 32, 19 e Ezequiel 13, 11. A palavra granizo também ocorre no Apocalipse 8, 7 e 11, 19. Mas o granizo desta passagem é excepcionalmente severo. Pedras de granizo, pesando cerca de 35 quilos cada uma, são lançadas no firmamento. O grego tem a palavra talento, que em termos de peso não pode ser determinada com precisão, variava dependendo do país e do tempo. Esses imensos pedaços de gelo matam todo ser vivo em seu caminho, mas em vez de se arrependerem, os pecados amaldiçoam a Deus por causa do granizo, endurecem seus corações e recusam a arrepender-se. Em seus corações não há temor de Deus, nem reconhecimento de seus pecados e nenhuma aceitação da justiça divina. Faraó arrependeu-se em decorrência da chuva de granizo e disse a Moisés e a Arão que havia pecado, que Deus estava certo e que deixaria os israelitas irem embora. Êxodos 9, 27 e 28. Quando a tempestade parou, Faraó endureceu seu coração e recusou-se a deixar o povo de Israel ir embora. Mas os pecadores sobre os quais Deus faz chover granizo de 35 quilos amaldiçoam a Deus enquanto recebem seu castigo. O castigo com o qual Deus golpeia os seus inimigos é tão severo que João usa a palavra grega esfodra. É forte demais, caramba. Esfodra.
esfodra, é o fodra, né? Fodra, grega esfodra, forte demais, a qual não se encontra em qualquer outra parte de Apocalipse. Esta palavra recebe ênfase ao ser colocada no final da sentença. A praga era muito grande. O dia do juízo é iminente. Ver 19 ao 21. Então aqui é que acaba, né, o comentário acerca do Apocalipse, capítulo 16.